Olá, e aí? Tudo bem com você? Como está o seu estudo domiciliar? Tranquilo? Está conseguindo aprender aí? Fazer uma captação daquilo que está sendo passado para você e aproveitarmos esse semestre e passarmos por esse período aí com um pouco mais de tranquilidade? Vamos estudar? Hoje o material é o seu caderno. O que eu vou falar, você pode anotar. Vamos utilizar o quadro aqui. Conseguimos um quadro, iluminação, uma gravação para poder chegar da melhor forma aí no seu local de estudo, beleza? Hoje a nossa aula agora vai ser dos crimes contra a honra, do capítulo 4 do título 1, que ainda estamos falando dos crimes contra a pessoa. Então, os crimes contra a pessoa tem lá em seu em seu capítulo 4, os crimes contra a honra. Eu já separei os 3 crimes que aparecem no capítulo, que é a calúnia, artigo 138, a difamação, artigo 139, e a injúria, que são somente estes 3. E nesses respectivos artigos que nós temos os crimes contra a honra. Fiz aqui também um rol do que nós vamos utilizar como classificação: ação nuclear, bem jurídico, sujeito ativo, sujeito passivo, momento consumativo, competência, benefício, tipo de ação penal e vontade delitiva. Muito bem. Aqui, o bem jurídico, você já pode colocar aí no seu caderno, é a honra. Nós estamos falando da honra de uma pessoa que pode incorrer nos 3 crimes: injúria, difamação e calúnia. Calúnia, difamação e injúria, nos seus respectivos artigos 138, 139 e 140. Do 141 até o artigo 145, nós temos as disposições gerais que vão falar acerca dos 3 dos 3 crimes que nós vamos falar aqui agora. Quando nós iniciamos com o artigo 138, olhem aqui, ó, nós falamos sobre, olha o verbo, vamos ler, pegue aí o seu dispositivo legal, pegue o seu vadimécum, o seu código penal. Eu tenho aqui um mais levinho, que fala bem assim: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então você já coloca um asterisco aí e exclui fato imoral e contravenção penal. A única coisa que é como objeto do crime do artigo 138 é fato criminoso. Alguém foi imputado injustamente por ter cometido um fato delituoso, um crime. Fulano está furtando energia. Quem roubou a carteira de ciclano foi Beltrano, foi indivíduo A que furtou a carteira de indivíduo B. E eu não tinha a ciência, ou eu não fazia ideia de que havia verdade naquela minha afirmação ou não. Tão somente eu quis imputar maldosamente uma conduta criminosa para alguém, para tentar prejudicar a honra desta pessoa. Muito bem, então como ficou o artigo? Caluniar alguém. A ação nuclear, você já coloca aí, é caluniar. O momento consumativo destes crimes 138, 139 e 140 são formais. Momento consumativo formal, praticados por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Então o sujeito ativo e o sujeito passivo vai ser qualquer pessoa. Não são crimes próprios. É óbvio que quando nós tivermos ali um funcionário público e um presidente da República, um representante de Estado, um representante de governo, nós teremos ali
uma causa de aumento de pena e uma diferenciação na hora da oferta da ação penal. Mas, em regra, são crimes comuns, cometidos contra qualquer pessoa e praticados por qualquer pessoa. De ação livre, não há uma forma vinculada. Pode ser por escrito e pode ser por meio público. Vai independer a maneira, o modo e o local onde foram feitos os impropérios da calúnia, difamação e injúria. Quando eu falo da calúnia, ela tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos, possibilidade da suspensão condicional do processo, transação penal e GCRIM, competência do juizado especial. Quando nós falamos de vontade delitiva para os 3, ou seja, qual era a vontade do agente naquele momento, não cabe aqui a modalidade culpa. Os 3 são na modalidade dolosa. Por quê? Quando incorrer em culpa, haverá uma atipicidade, o tipo legal não se amolda ali à conduta do agente que foi por imperícia, imprudência ou negligência. Então, muito bem, aqui o artigo 138 é caluniar, imputar fato delituoso. Estou imputando um crime, não algo imoral e não uma contravenção penal. Aqui estamos falando de um crime, alguém que cometeu um crime. Tem algumas doutrinas que divergem, vão falar ali que contravenções penais vão estar aqui em fato criminoso. Não há problema nenhum em você fazer uma dissertação sobre isso, escrever sobre isso e fundamentar em uma prova, em uma questão. Mas é pacífico em nossos tribunais e boa parte da doutrina entende que crime deve ser aqueles tipificados salvo a contravenção penal, certo? Olha, quando nós falamos do artigo 139, a difamação artigo 139, leia comigo, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aqui, queridos colegas, também é um crime contra a honra, praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa, porém, a conduta, o objeto aqui não é um fato criminoso, e sim um fato ofensivo que vai causar um dano, um prejuízo à fama daquela pessoa, à moral daquela pessoa. É aquilo que esses 2 crimes, difamação e calúnia, é tudo aquilo que os outros entendem de mim, diferente da injúria, que é um sentimento próprio, algo que vai ofender o meu subconsciente, vai ofender a minha índole, eu vou ficar magoado, vou ficar deprimido, oprimido, é a injúria. A difamação e a calúnia é tudo aquilo que socialmente eu fui atingido. Aqui eu sou chamado de ladrão, aqui eu sou chamado, por exemplo, de um bêbado, de um indivíduo que chega atrasado sempre, um mau pagador, um porco, um sujesmundo, um desleixado, um marido traído, um marido corno, ou um talarico, que eu mexo com mulheres casadas. Então tudo aquilo que vem falando da honra, vem falando de conduta. Olha o que o artigo fala. Ato ofensivo à sua reputação. Eu tenho uma reputação, eu tenho uma conduta social que foi atingida por um fato criminoso injustamente imputado ou uma conduta ofensiva. Veja então que a difamação quase que se torna residual da calúnia. A calúnia é muito específico à conduta de um crime. Esse crime não pode ter existido ou a autoria não pode ser imputada a esta pessoa, porque senão aí nós vamos ter a exceção da verdade, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela.
Mas aqui, quase que de forma taxativa, é imperioso dizer que a imputação é de um crime. E de forma residual, aquilo que sobrou, ainda ferindo a honra, ainda ferindo a reputação, a moral, aquela minha abstração de sociedade, nós temos o artigo 139. Fácil, tranquilo, né? A injúria já é um sentimento subjetivo, já não é mais aquela objetividade como nós temos na calúnia e na difamação. Aqui na calúnia, inclusive, o indivíduo pode responder a um processo criminal. Veja, se é objetivo e isso é exterior. Na difamação, se eu tiver uma fama de que só chego atrasado ao serviço, ou que eu vou bêbado para o serviço, ou que eu sou um preguiçoso, isso vai incorrer na minha vida social. A injúria não. A injúria ela é pessoal. É aquele indivíduo que é chamado, exemplos, tá, pessoal? Não estou querendo ser jocoso e nem chulo aqui não. Alguém que é chamado de baixinho, né? Como eu sou, barrigudo, cabeçudo, burro, pobre, negro, cearense, gay, galinha, piranha, todos esses adjetivos abjetos, repugnantes, nojentos, que uma pessoa pode tentar qualificar alguém para deixá-la em compressão, em inferioridade, e veja que essa afronta é direto à pessoa, por isso que ela é subjetiva, vai de encontro com o que a pessoa entende de si mesma, ela fica magoada, chateada, angustiada, deprimida, diferente das duas condutas sociais da difamação e da calúnia. E a injúria, artigo 140, fica bem assim. Só para terminar 139, a pena de 3 meses a 1 ano, possibilidade do sursi, transação penal e a competência é do juizado especial, beleza? O 140 da injúria, o verbo é injuriar, momento consumativo formal, sempre para os 3. Injuriar alguém cometido por qualquer pessoa contra qualquer pessoa, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, aquilo que a pessoa entende abstrai-se da sociedade, mesmo que ela seja cearense, mesmo que ela seja gay, que ela seja lésbica, seja negro, ninguém pode ser ofendido por uma questão de credo, cor, raça. E ainda, se formos por questão racial, seu africano, veja que pejorativo isso é degradante a uma pessoa. Nós temos aqui a injúria racial. Ainda a injúria real é aquela que utilizou de violência. Um tapa na cara, um cuspe, um empurrão, um chute, um tapa na nuca. Tudo aquilo que é para injuriar, ofender o decoro, a honra daquela pessoa, a dignidade daquela pessoa, bater uma luva na cara de uma pessoa. Injúria real. Veja que a injúria real, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela no tipo de ação penal. Então, o artigo 140 fica bem assim: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena de 1 a 6 meses, possibilidade da suspensão condicional do processo, transação penal e juizado especial, certo? Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Aqui nós temos vitimologia, né? Nós temos criminologia. A vítima provocou, é como se fosse aqui uma injúria privilegiada. Só que lá no privilégio que a gente está acostumado no homicídio é a causa de diminuição de pena. Aqui o juiz pode deixar de aplicar se a própria vítima ou o próprio ofendido o provocou de tal forma. Inciso 2. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria, injúrias trocadas, fogo trocado, chumbo trocado. Uma pessoa chamou uma de baixinho, a outra chamou a outra de gordinho. Foi injuriado, ofendeu a honra, o decoro,
fica equiparado, fica chumbo trocado, então o julgador pode nessa situação deixar de aplicar a pena. Artigo 140 ainda, no parágrafo 2º diz: se a injúria consiste em violência ou via de fato que por natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, ou seja, vai ser desprezível, vou colocar em uma situação de menosprezo a quem eu estou ofendendo, com cuspe, com chute, com empurrão, com uma rasteira, algo que deixa aquela pessoa injuriada, ofendida, oprimida. O parágrafo 3º vem nos falando da injúria racial. O parágrafo 2º, injúria real, como está escrito aí. Transporte tudo isso para o seu caderno, tranquilo? Se eu estiver falando um pouco rápido, por favor, dá uma pausa e escreve aí. Eu vou tentar fazer os blocos mais curtos para que você não fique cansado, porque talvez o vídeo não é tão cativante assim quanto uma aula maravilhosa quanto nós temos presencialmente. Calma, daqui a pouco a gente vai voltar às aulas presenciais, beleza? Então, o parágrafo 3º ficou bem assim: se injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência física, a pena será de 1 a 3 anos. Veja aqui que esse 3 anos faz com que a injúria racial, o indivíduo não será mais processado e julgado na competência especial. Deixa eu beber uma água aqui. E sim agora na competência do foro comum da Justiça Comum Estadual. Beleza? Vamos lá? Artigo 141 me fala de causas de aumento de pena. Eu vou ler para você e você acompanha no seu vademecum aí no seu dispositivo. Ainda, as penas combinadas neste capítulo, capítulo 4, veja lá, aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes, ou seja, um destes 3 crimes é praticado, é cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou injúria, internet, televisão, jornal impresso. 4. Contra a pessoa maior de 60 anos, idosos ou portadora de deficiência, exceto no caso da injúria. Veja, exceto no caso da injúria. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena no dobro, certo? Causas de exclusão do crime. O juiz, então, aferindo uma causa de exclusão do artigo 142, vai aferir, vai identificar uma das causas de exclusão do crime e vai deixar de penalizar, ou a defesa pode requerer ali como uma das causas de exclusão do crime. Quais são elas? Rol taxativo. Vamos à leitura, por favor. Artigo 142, acompanhe aí no seu código. Se você não abriu ainda, corre lá, abre na internet, abre no celular, abre no seu dispositivo aí, né? O meu é pequenininho aqui, mais fácil de acompanhar. Não consiste em injúria ou difamação, e aí aqui eu excluo, no 142, eu excluo a calúnia, né, que nós estamos falando da injúria e da difamação, quando a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Se nós tivermos, por exemplo, lá no tribunal do júri, na ampla defesa, na plenitude da defesa, e aquela ofensa irrogada, ou seja, aquela manifestação de ofensa, quando nós falamos de difamação e de injúria, haverá a exclusão do crime, quando a ofensa é irrogada em juízo, na discussão de causa, pela parte ou por seu procurador.
Inciso 2. A opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Aquela crítica não foi tão legal assim, aquela crítica foi jocosa, foi reprovável, eu não gostei tanto. Bom, vai identificar aí a vontade do agente, a teoria da vontade, para saber se aquela crítica era tão somente para menosprezar ou porque o material apresentado era ruim mesmo e a pessoa está fazendo uma crítica ruim, uma crítica negativa, né? Vamos assim dizer, daquela representação artística e literária. 3. Conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Ainda, nós temos aqui no artigo 143 a possibilidade da retratação. Veja, a retratação é como se fosse um ajuste entre as partes. É as partes tentarem se alinhar, as partes tentarem resolver. Claro que essa provocação deve ser resolvida pelo ofendido e deve ser aceita pelo ofensor, pelo agressor, e deve ser aceita pelo ofendido. Galera, eu espero que esse dispositivo aqui, esse display, esse modo de apresentar, esse layout de apresentar essa aula seja mais proveitoso aí para vocês. O artigo 143 ficou bem assim: o querelado. O que é o querelado? É o agente das ações penais privadas. Veja, artigo 138, 139 e 140, novidade para você, que vinha até o 137, nós vimos ali com ações penais públicas condicionadas à representação. Agora nós temos uma inovação aqui, ó, ação penal privada motivada aqui por queixa. Então, querelado e querelante. Querelado é o requerido, querelante é aquele que está provocando, o requerente. Então, como que ficou? O querelado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação. A retratação, então, não cabe na injúria. A retratação só cabe na difamação e na calúnia. Desde que antes de sentença, alguns consideram uma sentença irrecorrível, outros consideram uma sentença recorrível. Eu sou de acordo com a doutrina de maior aceitação, que é uma sentença irrecorrível, ou seja, depois do trânsito julgado, antes um pouquinho do trânsito julgado, mesmo que já tenhamos sentença, se o indivíduo se retratar nos dois crimes que eu listo aqui para você, haverá a possibilidade da extinção do processo, da retratação. Parágrafo único do 143, acompanha a leitura ainda. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação utilizando de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Olha, só aceito os seus pedidos de desculpa se você for lá no Instagram e fizer uma postagem de pedido de desculpa se retratando de tudo aquilo que você fez. Tive um cliente, por exemplo, que foi chamado de mal pagador em um grupo de WhatsApp. Em uma conciliação ali, provocamos uma conciliação, meu cliente aceitou os pedidos de desculpa do ofensor, do agressor, e os pedidos de desculpa, a retratação também foi propalada no mesmo grupo de WhatsApp. E aí extinguimos o processo por ali, certo? Ainda, artigo 144. O 144, eu li o 143, o 144, que eu não coloquei ele aqui, mas olha só: se de referências, alusões ou frases se inferem calúnia, difamação ou injúria,
quem se julga ofendido pode, essa é a explicação em juízo, pedir explicações em juízo àquele que se recusa a dá-las, ou a critério do juiz não as dá satisfatoriamente, responde pela ofensa. Por quê? Aqui a vontade delitiva do 138, 139 e 140 é sempre dolosa, não a culposa. Se esta for culposa, nós temos uma tipicidade material. Antes de alguém responder o processo, então o juiz pode provocá-lo a responder sobre aqueles impropérios. Se foi de uma maneira equivocada, culposa, ou se de fato ele queria ofender aquela pessoa. Que daí então temos o ingresso da ação. Artigo 145 então vai falar dos tipos de ação penal. Coisa nova, ação penal privada, motivado por queixa, querelado e querelante, queixoso e queixado, ou seja, aquele indivíduo que ofendeu e aquele que foi ofendido. Exceto, é claro, quando nós tivermos aqui no 140, artigo 140, injúria real, um tapa na cara, gerou uma violência, uma lesão corporal, aí nós temos a necessidade da ação penal pública, ação penal pública. O artigo 141, que é o ofendido presidente da República, é diante da requisição do Ministério da Justiça. E esse 141 aqui, eu tanto falo para calúnia, difamação e injúria. Por quê? O 140, parágrafo 2º, que é a injúria real, se gerou lesão corporal esta violência, então a ação será pública e incondicional, certo? Que é a chamada injúria real. A injúria racial, esta sim precisa de representação, mesmo ainda do mesmo modo o indivíduo que é funcionário público precisa representar em qualquer um dos 3 crimes. E só para a gente deixar bem claro aqui, vamos mais uma aula. Qual é, bota no seu caderno, qual é a regra dos crimes de violência, dos crimes contra a honra, dos crimes de violência contra a honra, os crimes contra a honra? A regra é de ação penal privada, motivados por queixa-crime, certo? Exceto quando qualquer um dos 3 for contra o presidente da República e líderes do estrangeiro, representantes de países estrangeiros, líderes internacionais. Aí sim, esse pedido será por requisição do Ministério da Justiça. Mesmo ainda, qualquer um desses 3 crimes, se for contra um funcionário público, este deverá representar. Ação penal pública condicionado à representação. E ainda, se tivermos uma violência real, se tivermos uma violência racial, ela será mediante representação. Ação penal pública condicionado à representação. E ainda, artigo 140, agora sim, parágrafo 2º, um tapa ou uma lesão corporal motivada por violência, ação penal pública incondicional. Beleza? Tranquilo? Espero que essa aula tenha ajudado você. O material desta aula é o nosso áudio e o quadro e tudo que você pôde anotar aí, observando do artigo 138 até o artigo 145. Estou à disposição nos grupos de WhatsApp, no e-mail que você já tem, você anotou, tem na ementa. Estou à disposição também no Instagram e no Facebook para dirimir qualquer dúvida.
Eu sei que a gente não tem esse bate-bola da sala de aula aqui na videoaula, talvez passou rápido algo que você tenha ficado em dúvida, mas não tem problema, a gente responde. Manda a sua pergunta lá, espero ter ajudado você com essa aula, beleza? Logo em breve nós estaremos juntos. Um forte abraço.